14 ao 17. Hoje um tema importante dessa carta, tema bem desafiador dessa carta, aliás, que a gente precisa compreender bem, para que estejamos alinhados com a vontade de Deus, amém? Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dissesse: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém? Senta no teu lugar. Não sei se você algum dia disse isso para você, mas certa feita eu estava apresentando a missão, conversando, no momento que a gente estava começando a missão, e numa igreja que a gente congregava, o irmão falou para mim assim: mas salvação é por graça, não precisa de nada disso. Eu falei: a mesma Bíblia que você leu isso diz que a fé sem obras é morta. E ele ficou me olhando assim, né? Mas é algo, eu não sei se você um dia já se perguntou, ou imaginou. Não precisa de nada disso, porque salvação é graça. E nós precisamos então entender isso definitivamente, porque isso é uma coisa na igreja evangélica mal construída. Nós chegamos finalmente nesse, talvez, controvertido momento da carta de Tiago. Eu lá no início, eu fiz um resumo para vocês, no primeiro dia que a gente começou a ler, e eu já tinha dado uma pinceladinha aqui nesses versos com vocês. Hoje eu queria estudar isso. Hoje nós vamos falar desse tema, para que vocês compreendam bem isso, e o que Tiago quis dizer aqui. Isso precisa ser bem construído. E como eu disse para vocês, esses versos aqui que nós vamos ler hoje, especificamente sobre isso nós vamos ler, foi a razão pela qual Lutero quis excluir a carta de Tiago da Bíblia, quando ele traduziu, né? A primeira grande tradução da Bíblia, mais assim conhecida, ele queria tirar fora. Mas eu também tinha dito para vocês que, na verdade, isso é um texto infelizmente mal interpretado, né? Ele é mal compreendido, assim, ele é mal usado, porque se a gente fizer uma leitura meio superficial, uma leitura meio apressada, eu já falei, pode parecer que Tiago está contradizendo Paulo, aquilo que Paulo ensinou. E aí eu queria que você entendesse hoje que não é nada disso. Eu preciso que você entenda definitivamente esse assunto, porque nós somos povo de Deus, crente, e isso é muito importante. Primeiro, por ele ser tão caro para nós que somos evangélicos, depois porque ele é um dos maiores motivos, uma das maiores justificativas pelas quais a igreja evangélica se tornou uma igreja tão apática no mundo. Uma igreja apática no sentido porque se tornou uma igreja que não muda a realidade do mundo que ela existe. E isso é um problema enorme para o Senhor, porque nós temos uma missão muito clara no coração de Deus. E não dá para a igreja evangélica ser apática, porque ela não transforma as coisas, entende assim? E aqui tem uma questão que nós temos que entender. Eu penso que evangélico deveria saber, e a gente precisa saber, da teologia talvez mais contundente de Paulo, de tudo que Paulo ensinou, e que inclusive se tornou a base da teologia protestante. Isso você precisa entender. Desde o primeiro momento da reforma, essa teologia de Paulo se tornou um pouco a base, que é o quê? Salvação unicamente pela graça mediante a fé. Isso é uma teologia muito forte. Ela é o que nos define. Salvação não pode ser pelas obras. Isso está escrito. Não é pelo que a pessoa faz. Porque se ela for salva pelo que ela faz, pelas suas obras, ela vai se ensoberbecer, ela vai se vangloriar de achar que merece. E isso é uma grande verdade. Realmente salvação não é por obras, é por graça, mediante a fé, porque não pode ser algo que nós achamos que merecemos. Isso tudo está escrito em Efésios capítulo 2, você sabe, a base de tudo que a igreja evangélica professa, Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Isso está lá em Paulo. E eu quero construir isso com você, porque apesar de nós termos consolidado essa verdade na nossa teologia,
Na mesma Bíblia, você leu hoje comigo Tiago dizendo que uma fé que não produz nenhuma obra é morta. Né? Porque se tem fé, precisa se levantar e fazer alguma coisa nessa vida para o reino de Deus. Então aqui tem um impasse, sim ou não? Eu não sei se você já pensou isso na sua jornada, mas tem um impasse teológico aqui. Como é que nós podemos decifrar isso que nós já sabemos? Porque ambos os textos aqui estão na palavra de Deus e são inspiração do Espírito Santo. Como é que a gente decifra isso? Será que o Espírito Santo de Deus causou confusão aqui? A Bíblia diz que ele não é um Deus de confusão. Será que aquilo que ele falou para Paulo é diferente daquilo que ele falou para Tiago? E está tudo na Bíblia? Não existe isso, eu tenho certeza que não. Mas para entender, primeiro aqui, eu quero ser bem didático hoje, é importante isso, que a gente construa isso no nosso coração, porque isso é muito importante para Deus. Considerar que a questão aqui não tem muito a ver com fé, nem com obras, mas com a interpretação que se fez desse texto de Efésios 2. Com aquilo que foi construído a partir dele. Porque, eu preciso que você entenda uma coisa, quando os reformadores criou a nossa tradição, né, nós somos protestantes, quando os reformadores, não só Lutero, mas o Zwinglio, o Calvino, tal, naquele primeiro momento lá no século XVI, se levantaram para criar a teologia reformada, ou criar a reforma protestante, eles se levantaram contra a Igreja Católica no momento em que ela mais abusava das obras como forma de manipular as pessoas, prometendo que se eles fizessem as coisas que a igreja estava pedindo, eles iam alcançar o céu. O momento que eles construíram essa teologia, eu preciso que entenda isso para você entender o que foi feito. Só para exemplificar, por exemplo, no século XVI, a Igreja Católica, foi quando a Reforma Protestante foi formatada, né? A Igreja Católica tinha o intuito e queria arrecadar muito dinheiro para a construção das suas catedrais. A Catedral de São Pedro, por exemplo, estava sendo construída no momento que o Lutero estava lá na Alemanha, e eles precisavam de dinheiro, eles queriam arrecadar muito grana. Afinal de contas, as catedrais eram o maior símbolo do poder da igreja no mundo, eram aquelas igrejas gigantescas, né? As catedrais que você conhece na Europa hoje. E eles estavam ali nessa campanha. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a vender glebas, terrenos do céu, a troco de moeda. Tinha um cara da igreja que era um linha dura lá, que ele viajava pelas cidades, e ele arrecadava as ofertas, né? E ele pregava em praça pública, toda vez que uma moeda tilinta dentro do gasofilácio, uma alma entra no céu. E esse processo todo de ensinar, e é contra isso, porque eles ensinavam o quê? O discurso é que as obras, fazer coisas para merecer a salvação, as penitências, os sacrifícios, isso era muito forte no discurso da igreja. E aí os reformadores, então, radicalizaram para o outro lado. E por isso, a partir de Efésios 2, formulou a doutrina de salvação que não precisava de nada disso, não precisa de moeda, não precisa de penitência, não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Salvação é somente por graça mediante a fé. E é verdade. É verdade. A doutrina está corretíssima. Não tem problema. Acontece que para enfrentar uma pregação radical, que valorizava as obras, o que foi construído, provavelmente porque eles estavam revoltados contra aquilo, porque era uma manipulação da fé das pessoas, a partir desse escrito de Paulo, eles radicalizaram pelo lado oposto. E, na verdade, eles desprezaram o que Paulo escreveu. Porque se você lê, por exemplo, eu li os versículos 8 e 9, ele diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Só que Paulo não acabou aí, ele tem mais um versículo, ele continua, e no verso 10 ele diz o quê? Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Como assim, né? Percebe aqui que nós temos um imbróglio? Nós não somos salvos por obras. Sim, é graça. Sim, mas nós somos criação de Deus, e somos para fazer as boas obras que o Senhor prepara de antemão para nós que somos salvos. Então, a reforma protestante meio parou nos dois primeiros, por uma radicalidade, como era o contexto que estava. Então, quando o Tiago vem dizer que a fé é importante, mas se ela não for acompanhada por obras, ela é morta, parece ser uma contradição, mas não é. Por que não é?
Porque quando os dois falam de obras aqui, Tiago e Paulo, eles estão falando de duas coisas completamente diferentes. Não é a mesma coisa. Quando Paulo diz, não por obras para que ninguém se glorie, ele está combatendo quem? Os tais dos judaizantes da época, que nós já estudamos tantos aqui. Quem eram os tais judaizantes? Vocês sabem. Eram os fariseus convertidos a Cristo, vindos do judaísmo, que pregavam que para alguém ser salvo em Jesus Cristo, era necessário se submeter à lei de Moisés, porque aí ele teria méritos, porque ele era circuncidado, porque ele observava o sábado, porque ele lia a Torá, ele cumpria os mandamentos da Torá, e por essas coisas que ele fazia então, isso era o caminho para ele ser salvo em Cristo Jesus. É isso aqui que Paulo está batendo. Isso é para ele obra. É isso que ele diz que não existe. Quer dizer, para Paulo, as obras que ele diz que não salvam são essas ordenanças da lei judaica que ensoberbecem, porque judeu você sabe, né? Nós somos raça eleita e a gente é salvo, o resto vai tudo para o inferno. Elas ensoberbecem e eles acham que são merecedores da salvação por meio dos preceitos que eles observavam. Aqui está o contexto de Paulo. E eu vou explicar tudo isso porque nós temos que entender como é que é isso prático para nós hoje, amém? Porque quando o Tiago então vem e vai falar de obras, não tem nada a ver com isso. Porque quando o Tiago fala de obras aqui, ele diz que a fé que não tem obras é morta, ele está dizendo dos frutos genuínos de uma fé verdadeira, dos frutos que a fé produz. Não tem nada a ver com... Entende aqui? São duas coisas distintas. Eu não sei se está claro para vocês. Então, na verdade, Tiago está possivelmente, inclusive, combatendo uma interpretação extremista do que Paulo escreveu. Paulo está ajudando aqui Tiago. Ele está melhorando a questão porque talvez estava interpretando errado. Porque ele diz, o que Tiago diz aqui, Paulo também diz no versículo 10. O quê? Que nós somos criação de Deus e Deus nos criou para que nós fizéssemos as boas obras que Ele preparou de antemão para cada um de nós. É o que Tiago está fazendo. Se não tem as obras, a nossa fé não serve para nada, é morta. Então, eles não estão se contradizendo. Então, a interpretação que os reformadores fizeram para combater os exageros da Igreja Católica acabou invalidando o que o próprio Paulo afirmou. O quê? Que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé que nós temos nele, e quem tem fé nele de verdade, é alguém que demonstra os frutos da sua fé, como se envolvendo com as boas obras que Deus prepara para o seu povo, porque o seu povo é instrumento de transformação do mundo. Como é que vai transformar o mundo se a gente não faz nada? Você congrega, você vive um tempo de evangelhos que não faz absolutamente nada por ninguém nesse mundo. A não ser crescer a igreja e comprar avião para pastor. Porque a obra não salva, mas é graça. Portanto, essa polêmica toda, que existe em toda a discussão evangélica de teologia, sobre graça, obra, isso não tem sentido, isso não pode prosperar. Porque a Bíblia não está, uma não nega a outra, uma complementa a outra, eu quero que você entenda isso. E muito menos a interpretação dessa igreja hoje, dizendo que não precisa fazer nada, porque o reino de Deus vai ser implantado, tudo nos é dado pela graça e somos salvos pela graça, então não fazemos nada. Cruzamos os braços e esperamos cair do céu. Aqui está um problema nosso que nós temos que construir. A questão a ser compreendida é muito simples. É muito simples. Realmente, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E Tiago é duro, porque ele fala, se você não faz as obras, nem em Deus você crê. É um problema, sim ou não, da igreja que nós conhecemos hoje no mundo. Eu quero que você compreenda isso. Precisa de circuncisão? Não. Precisa de lei? Não. Precisa de penitência? Não. Precisa de oferta? Não. Precisa de sacrifício? Não. Nenhum para alcançar a salvação. Não precisa de nada disso, porque ela nos foi dada na cruz, de graça, pela graça de Deus, para quem crê no Filho de Deus. Entretanto, quem se aposta da graça, quem é alcançado por ela, quem crê no que Jesus Cristo fez, é alguém que se torna um instrumento de salvação para esse mundo e por isso se envolve com as boas obras que Deus prepara e aí a sua fé frutifica. Entende aqui a questão? Porque quando a gente pede para vocês se envolverem aqui, vocês falam, vem esse pastor de novo chato, pelo amor de Deus. Mas não é. Eu estou dizendo de algo muito importante na nossa vida. Por isso Tiago diz, presta atenção,
De que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Pergunta dele. Qual é o problema aqui para Tiago? É que fé não pode ser uma linda teoria na nossa cabeça. Uma coisa que eu acho que eu sinto aqui, então eu tenho fé, eu tenho um arrepio. Ai. Fé é uma maneira de viver que muda o mundo em que a gente está. Fé é isso. Fé é um estilo de vida que transforma a vida onde nós vivemos. O nome disso é fé. Jesus diz, arranca a montanha do lugar, você faz o que você quiser, uma figueira sé, porque você tem, a fé, ela se manifesta, ela é um jeito de viver. Se nós cremos, mas nada fizermos para demonstrar que nós cremos, Tiago diz, a fé não serve para nada. Então não basta crer. Ele vai dizer isso, nós vamos entender isso muito bem. Tiago está nos dando talvez aqui um passo além do que Paulo escreveu. Possivelmente depois de um tempo já estava interpretando Efésios de uma forma mais egoísta, como eu disse, e por isso ele escreve para esclarecer que nós somos e temos que ser um povo ativo, um povo que trabalha, um povo que atua no mundo. Por quê? Porque nós somos os pés, as mãos, os braços, os bolsos, a carteira, o coração de Deus que quer implantar o seu reino na terra. Nós, eu e você. E nesse reino que prevalece é a justiça de Deus. A justiça do reino de Deus. Fé é uma ferramenta das obras de justiça que Deus quer fazer na terra. O nome disso é fé. Agora, que adianta ter fé se não faz as obras de justiça? Adianta o quê? Nada. Então Deus pretende mudar o mundo, implantando o reino de Deus, fazendo justiça, porque não tem justiça aqui, mas como é que Ele vai fazer? Se você não se esquecer que Ele é Espírito, né? Como é que Deus vai fazer? Bom, para implantar o reino de Deus e a sua justiça, Ele nos deu o seu Filho unigênito de graça, e nós que cremos nele, somos a materialização do reino de Deus e da justiça do reino de Deus, aonde nós estivermos no presente tempo, porque nós vamos usar tudo que nós somos e temos, para que o reino de Deus prevaleça nesse mundo injusto. Por isso o Tiago vai dizer, agora, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas, e a irmã ou irmã é dentro da igreja, necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde você chegar e disser, vá em paz, eu te amo, aqueça-se, alimente-se, coma até satisfazer, sem porém lhe dar nada, do que é que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tem alguém aqui que tem fé? Ou seja, fé é crer no que não se vê, sim, mas precisa ser visto pelos outros na prática. Você crê em algo que você não vê, Hebreus já nos ensinou isso. Mas se você crê, as pessoas vão ver, porque a tua fé vai ter frutos. Percebe aqui? Não é uma teoria, é algo vivo e verdadeiro. Sabe por quê? Porque você crê num Deus que é vivo e verdadeiro. Você não crê num Deus morto, pregado numa cruz. Presta atenção, se o seu Deus é vivo, sua fé tem que ser viva, e se ela for, as pessoas vão ter que ver, viver e usufruir da fé. Ela é um instrumento de ação no mundo. Agora, se a fé não faz nada, a fé é morta, Deus também é. Deus é morto, a fé é morta, e ninguém vê fé em lugar nenhum, não acontece nada, não muda nada, não tem fruto, ninguém faz nada, o mundo não muda. Por acaso, a igreja evangélica do século XXI. Você entende o problema onde nós estamos enfiados? Mas isso aí é assistencialismo, isso aí é obra, a obra não salva ninguém. Não é, meu irmão, nós temos que ler a Bíblia em nome de Jesus. Portanto, nós temos que escolher se nós queremos servir a um Deus vivo ou morto. É uma decisão que nós temos que tomar, porque uma igreja que só fala e nada faz, não serve para um Deus que é vivo. Não bate. Um Deus que quer ir lá na casa do irmão e transformar, e levar a palavra, e ajudar ele a ficar de pé, e se a minha fé não faz nada disso, Deus não vai chegar lá nunca. Percebe que a fé tem que ser acompanhada de algo? Uma fé que não muda a essência da pessoa, e nem a vida de quem está à volta dela, é uma fé morta, é uma fé que não serve, vai dizer Tiago. Então, se nos encontramos com alguém, com alguma dificuldade, e só falamos, se tem uma pessoa passando por uma necessidade e nós só oramos, mas não fazemos nada,
Se diante da necessidade dos injustiçados, tudo que nós temos são palavras, orações e teorias, nossa fé é morta. Agora, se o Deus aqui, o nosso Deus é vivo, e a fé que nós temos nele também é viva, além de palavras, além de orações, além de teologias, nós temos braços, pernas, coração, nós temos recurso, e o necessitado vai receber a palavra, a oração, o alimento, o agasalho, o amor, o abraço, tudo que ele precisa para saber que existe um Deus que age nesse mundo, que é vivo, e que através da vida do seu povo, que sai de si mesmo, vai lá e vai manifestar que eles creem nesse Deus. É muito importante que você entenda isso, porque não adianta estar dentro da igreja, você acha que, eu creio em Deus, que glória a Deus, irmão, vou orar por você. Tem que orar mesmo. Mas o Senhor quer mais. Na leitura que nós vamos fazer dessa carta, nós vamos ver, por exemplo, que para Tiago as palavras que saem da nossa boca são fundamentais. Quem estava aqui segunda-feira, ouviu uma palavra aqui maravilhosa, que é exatamente sobre isso. A palavra que sai da nossa boca tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Para Tiago isso é muito importante. E Tiago também vai nos dizer que a oração é fundamental, porque ele vai dizer que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Tiago diz isso. Mas entenda, querido, você precisa compreender isso. E a gente às vezes... oração e palavra é importante, está tudo certo, mas elas não enchem barriga. E a hipocrisia, se a gente não se levantar e fazer alguma coisa pelos outros que precisam, querido, em nome de Jesus. Precisa de palavras abençoadas? Lógico. Precisa de oração na boca dos justos? Precisa. Mas também precisa do alimento, precisa do agasalho, precisa da casa, da cama. Por quê? Porque isso é justiça e Deus é justo. E Ele levantou o seu povo para fazer a justiça do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. É isso que Ele espera, que nós façamos as obras de justiça dEle. Entende aqui o problema? E aonde Ele está nos chamando? Então, veja como essa celeuma que se criou dentro da igreja é inútil. É inútil. Não tem nada a ver toda essa discussão que fizeram por séculos, e continuam fazendo até hoje, porque nós somos um povo, você, que já foi alvo da graça de Deus, um Deus que te ama, e um Deus que é vivo, é tão vivo que Ele te alcançou, Ele mudou tua vida, para você ver como Ele é vivo, mas você crê nele, e você crê com uma fé também viva, que faz você se envolver com as boas obras, que mostram que através, os frutos da tua fé, através daquilo que você faz. Vem na igreja, senta do jeito que senta, vai embora, não faz nada por ninguém. Desculpa, eu não sei em quem você crê. No Senhor eu sei que não é. Porque é a palavra de Deus. Veja o verso 18, o que ele fala. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A lógica dele aqui é a seguinte, alguém pode dizer, você tem fé? Eu também tenho obras. Prova-me a tua fé sem obras, prova-me a tua fé, que a tua fé existe sem obras, que eu te tirarei das minhas obras a prova da minha fé. Me prova que você crê em Deus, se você não faz nada, que eu vou te mostrar que quando eu faço, eu creio nele. Essa lógica do que ele está dizendo nesse versículo. As obras são frutos da nossa fé, e elas são a prova de que realmente nós cremos nele. Veja como é importante isso. Veja como é importante o nosso envolvimento. Se não tem obras, não tem como provar que você crê em Deus. É isso que ele está dizendo. É isso. Olha que coisa doida isso. As obras que nos envolvemos, a disposição de você sair do teu lugar, de ir, de se doar, de ofertar o teu tempo, o teu dinheiro, a tua vida, é a prova de que você crê num Deus que é vivo e que vai mudar esse mundo, e que vai mudar a história das pessoas. É a prova. Isso é sensacional. Portanto, meu irmão, minha irmã, o caminho que a igreja evangélica tomou quando decidiu radicalizar a leitura de 2 versículos e esqueceu da sequência, infelizmente fez dela um lugar em que não se vê mais a fé de ninguém. A fé é verbal, ela é dita, mas ela não é vivida. E isso é muito triste, porque todo mundo diz que crê, mas e o fruto? Zero. Isso não é fé para Deus. Todo mundo diz glória a Deus, mas não partilha a sua vida com ninguém. Cadê Jesus Cristo? Onde é que está? Não, mas é graça. Querido, em nome de Jesus, entenda a graça de Deus. A igreja não tem uma cesta básica para servir para as pessoas. Não tem nada, não visita, nada.
Cadê Jesus Cristo nisso? Eu quero que você tome posse disso. Eu tenho certeza que isso não é o que Deus quer, não foi o que Ele quis. A hipocrisia também, de usar a fé das pessoas para manipular para o bem de uma instituição religiosa, não tem nada de vontade de Deus. Entretanto, também uma fé morta, que não se envolve para mudar a realidade das pessoas, não tem nada da vontade de Deus. E é para isso que você é chamado em nome de Jesus que eu sou. Você diz que tem fé, mas não faz nada, me prove que você crê, Tiago está dizendo. Me prove. Dizer que crê é fácil. E ele vai dizer que crê, qualquer um pode dizer. Veja o verso 19, para você ver. Olha o que ele diz. Presta atenção. E eu estou aqui doido porque está escrito. Você crê que existe um só Deus? Ele está desafiando. Um só Deus? Muito bem. Mas até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. A pergunta é, você crê que tem um Deus? E daí? O diabo também crê. E as obras do diabo são boas? Presta atenção, lapada. Você acha que fé não tem que produzir frutos? Você acha que fé se resume a dizer que crê? Nada mais? É insensato. Crer só não basta, simplesmente ter fé é uma fé morta, uma fé sem obras, não representa nada. Por quê? Até os demônios creem e tremem. Mas não adianta crer e tremer se essa fé aí que ele tem não representa os frutos da justiça de Deus. Percebe aqui a comparação? Então, portanto, fé existe, é fundamental. Aliás, sem fé nós aprendemos aqui, ninguém consegue agradar o Senhor, certo? É fundamental. Entretanto, essa fé tem que ser vivida, viva, vista. Uma fé que interfere, uma fé que atua, que age, que muda a realidade à sua volta. O nome disso é fé. Não é um sentimento. Hoje não senti te ajudar. Quando eu sentir, eu vou lá. Você vai para o inferno, lá você sente que é quente. Versículo 20. Está entendendo aqui ou não? Entendeu como é que o Senhor espera de nós? Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sob o altar? Entenda aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai usar o maior exemplo de fé que nós temos, Abraão. E Abraão, você sabe, na palavra de Deus, ele é conhecido como o pai da fé, né? Abraão tem 2 títulos, o pai da fé e amigo de Deus. Olha, presta atenção, se tem alguém que teve fé no Senhor, esse foi Abraão. Mas a fé de Abraão foi de falar? É o que ele está chamando a atenção. Abraão cria no Senhor, ele tinha uma fé, ele era o pai da fé. Mas ele dizia, eu creio em Deus, é isso. O desafio de Tiago é esse. Até a fé desse que era o pai da fé é algo vivo. Tanto que quando Deus lhe pede, o seu próprio filho amado, esperado há 25 anos, o filho da promessa, ele foi e ofereceu o seu filho para o sacrifício. Ele foi movido por o que você acha? Por interesse? Ele foi movido por uma fé viva e verdadeira, e ele ofereceu o seu filho, querido, em sacrifício, mas ele não ofereceu porque ele tinha medo de Deus, ou por nenhuma outra motivação. Ele ofereceu porque Abraão conhecia o Senhor, ele sabia em quem estava depositada a sua fé, e ele sabia que Deus não o abandonaria, ele cria nisso, por isso ele foi. Porque se fosse você ia falar, Deus, deixa meu filho aqui, Senhor, para com isso. Não falava? Você não falava, ouvindo? Deixa meu filho quieto. Mas ele cria no Senhor num tamanho que ele foi lá, pegou o moleque e falou, eu vou sacrificar ele. E você conhece a história? Meu pai, sim meu filho, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? A resposta é a resposta, porque a resposta é mais ou menos o seguinte, não se preocupe meu filho, sabe por quê? Eu conheço Deus para quem nós vamos oferecer o sacrifício, não se preocupe, porque eu creio que Ele proverá o cordeiro. Querido, essa fala de Abraão denuncia que ele era movido por uma fé, e ele era movido por uma fé em Deus, que Deus não ia decepcionar ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu creio que Deus é fiel e Ele não faltará. Salmo 23, verso 1. Ele é o meu pastor e Ele não falta, Ele não faltará. Eu não creio em um Deus morto. Minha fé não é qualquer fé não é uma fé morta. Então Abraão fez o que fez por fé, porque ele cria no Senhor, e não é qualquer fé não, é uma fé que mostra frutos, frutos de alguém que foi lá e fez o que Deus mandou fazer, cumpriu o que Deus pediu para fazer. E Tiago vai dizer no verso 22,
interessante que a fé coopera com as obras e as obras completam a fé. Você entender como é importante. A fé coopera com as obras, porque quem não tem fé não faz obras, e quando faz as obras, ela complementa, elas completam a fé. Então, numa hora dessa, eu tenho que parar e questionar, porque a gente precisa, queridos, porque a gente está diante do Senhor, e nós sabemos que Ele é o nosso Deus, nós sabemos que Ele é maravilhoso, e a gente ama, e a gente crê, mas eu queria dizer para você, nós temos que nos mover, nós temos que ir lá e fazer, nós temos que ser ativo, nós temos que crer que Deus é fiel, e eu vou fazer. Por que você vai fazer? Porque eu sei que Deus não vai me faltar, porque eu sei que Deus não vai me deixar aqui só, Ele é na minha vida, Ele é Deus, eu creio nele, essa fé que importa. Porque se também crê, mas tem medo de sair de casa, crê no quê? Se crê, mas não faz nada, não consegue. Quantas situações nós não dizemos que nós cremos no Senhor, mas na hora H a gente não faz. Não faz, a gente tem medo, a gente fica inseguro, a gente desiste de tanta coisa. Mas peraí, não foi Deus que mandou? A gente se enche de desculpa. Quantas situações não acontecem com a gente? Fala aí. A gente titubeia. Quantas? Quantas vezes o Senhor nos pediu para fazer algo? O Senhor nos pediu para nos envolver com alguma obra, para ofertar algo, mas na hora H a gente se omite. Quantas? Sim ou não? Querido, quem crê em Deus com uma fé viva, e uma fé atuante, sabe que pode obedecer Deus sem pestanejar. Abraão, sem pestanejar, porque se é Deus quem está pedindo, eu creio, Ele não vai faltar, porque Ele nunca falta, Ele está aí, Ele é Deus, Ele é comigo, por isso eu vou lá e eu vou obedecer, que está acabado e Deus é comigo. Entende aqui o que o Tiago está falando? Eu creio, mas será? Tem que crer e fazer. Porque a fé que serve é essa que te move, em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Entenda que quando não nos movemos, quando não nos envolvemos, quando a gente fica receoso diante daquilo que a palavra de Deus falou, nós estamos dizendo o quê? Que talvez a gente não tenha aquela fé assim, né, que a gente aquela que Jesus falou que move montanhas, sabe? Então nós temos que entender. Tiago diz que Abraão foi sim justificado por obras, quando ele ofereceu o seu filho em sacrifício. Isso tem outra questão aqui, porque ele diz que ele foi justificado pelo que ele fez. E você sabe que ser justificado significa ser alguém que alcança aquilo que Deus entende como justo, né? Ser justificado diante de Deus porque fez. Isso para a igreja evangélica é um palavrão, é xingamento. Mas como está escrito na Bíblia, eu não estou nem aí. Abraão foi justificado pelo que ele fez. Ele se tornou alguém justo aos olhos de Deus pelo que ele fez. Então, olha o exemplo aqui. Abraão fez isso através de uma fé verdadeira que só tem quem vai lá e faz alguma coisa pelo Senhor, porque crê no Senhor. Essa fé que interessa para Deus. Portanto, nessa nossa história, que nós radicalizamos tanto para os lados, onde a Igreja Católica radicalizou pela questão das obras, porque tudo é obra, tudo é subir escadaria de joelho para conseguir, né? Tudo é sacrifício, tudo é, meu Deus, sabe? Tudo é romaria, tudo é penitência, tudo é novena, tudo é obras. E por outro lado, os reformadores radicalizados pelo lado da fé, nós acabamos separando as duas coisas como se fossem duas dimensões. Fé, graça, obras. É isso que nós temos, entendeu? Isso que a igreja construiu. Esse que é o grande problema. Duas dimensões. Só que não. Porque ambas são faces da mesma moeda. E a moeda que é você? A moeda são os servos e as servas de Deus, alcançados pela graça, justificados e convertidos a Jesus Cristo. Isso somos nós. E existe uma fé viva que se mostra através das obras. Tem a fé e tem as obras. Uma coisa não anula a outra. Essa teologia está errada. É tudo face da mesma coisa. Veja o que Tiago diz na sequência do verso 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Não são duas coisas. É a mesma coisa. Elas atuam juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. E ele vai aumentando, né? Fé e obras não são dimensões separadas, elas andam juntas. Significa que eu tenho fé, mas não tenho obra, não serve. Eu tenho obras, mas não tenho fé, também não serve. São juntas, não são separadas. Uma fortalecendo e aperfeiçoando a outra. Isso somos nós. E aí, vamos implantando o reino de Deus, o nome do Senhor vai sendo conhecido pelo mundo, esse mundo que é tão injusto. Portanto, não dá para ter uma sem a outra, como nós estamos propondo no contexto da nossa religião de hoje. Um monte de gente enchendo a igreja preocupado com os seus problemas e não faz nada por ninguém, não faz nada por nada e dá o dízimo na igreja só para o devorador não tomar. Só para ganhar mais dinheiro. Não adianta fazer coisa achando que merece alguma coisa, porque nunca se esqueça, nós só conseguimos fazer alguma coisa, nós que não somos nada, porque a graça de Deus é sobre nós. Porque se não for a graça, nós não fazemos nada. A graça de Deus é sobre nós. Presta atenção. Entretanto, nós não podemos também somente crer sem fazer nada. Se crermos, nós temos que nos levantar e nos envolver. O nome disso é evangélico, o nome disso é crente. Aliás, Tiago aqui acrescenta outras etapas, eu não sei se você percebeu, ele diz que Abraão teve uma fé viva, né, ele teve fé, mas ele fez, ele obedeceu às obras. E isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi justificado e mais, porque com tudo isso ele se tornou um amigo de Deus. Olha, só vai aumentando o negócio, só vai melhorando. Não sei se você quer, você quer? Tudo integrado, atuando para a glória de Deus. A fé, as boas obras, a justiça que nós produzimos no mundo e nos tornamos assim amigos de Deus. Tem coisa melhor? Plano perfeito. É o que o Senhor nos chama em nome de Jesus, tá bom? Verso 25 ele vai dizer o seguinte, já estou encerrando. Caso semelhante a de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Veja, ele encerra esse assunto aqui, da fé, das obras, usando outro exemplo. A prostituta Raabe, que escondeu os espias em Jericó, nós estudamos isso lá atrás. Interessante que quando nós lemos Hebreus incluiu Raabe na galeria dos heróis da fé, né? Lembra disso? Ela estava lá na galeria dos heróis da fé. E Tiago inclui ela na galeria dos heróis das obras. Né? Interessante aqui, né? No hall aqui, né? Alguém que fez algo que revelava os frutos da sua fé. Raabe ficou sabendo do Senhor, ela temeu, porque Deus era poderoso, e ela creu no Senhor, por isso ela foi lá e fez. Por isso ela foi lá, e ela está sendo louvada aqui. Em Hebreus louvou a sua fé, Tiago está louvando a sua ação, ela saiu do seu lugar, ela acolheu os espias, ela foi hospitaleira. E o desafiador aqui é que ela, Raabe, a prostituta, é colocada como alguém parecida com Abraão. Isso é incrível, sim ou não? Isso é, pelo que ela fez, olha isso. Olha isso. Então eu encerro aqui a fatura, e para encerrar, Tiago está dizendo que fé só falada, fé sem nenhum tipo de ação, é semelhante a um corpo sem espírito. Corpo sem espírito é o quê? Cadáver, morto. Se tirar o espírito, sobra o quê? Se ele sai, morre. Se nós não nos envolvemos, se nós não fazemos nada, ele está dizendo, a nossa fé vai morrer. Você pode dizer que você crê em Deus. Amém, que bom, glória a Deus. Mas você fica nessa aí, vai morrer. A fé acaba. Se nós cremos e não fazemos nada, então, Tiago está querendo dizer que se nós podemos frequentar a igreja, para dizer que nós cremos em Deus, nós podemos dar glória a Deus, aleluia, nós podemos fazer bastante confusão, nós podemos dar um reteté, está tudo bem. Mas se nós não sairmos do nosso lugar e nos envolver com as obras de misericórdia, com as obras de justiça de Deus, não tem fé que se sustenta, meu irmão. Eu costumo ver crente apagadinho assim, mas aí eu olho e falo, não faz nada por ninguém, não tem Deus nisso. Nós temos que entender os projetos de Deus, senão a gente... Ele prepara, para quê você acha que Ele prepara as boas obras? Por isso, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, tudo isso que nós fazemos aqui, tudo que nós
nós não, o que o Espírito Santo de Deus construiu nesse lugar, e que nós insistentemente somos usados para te convidar para se envolver. A igreja é isso, se envolver na limpeza, se envolver no café, se envolver nos ministérios, se envolver com a missão, se envolver com os teus dízimos, as suas ofertas. Tudo isso o que é? É tudo oportunidade de você provar para Deus que você crê nele. Porque só quem crê em Deus frutifica e mostra para Deus: Senhor, aqui está a minha fé. São oportunidades extraordinárias da gente provar. Além de ser o que te mantém vivo. Porque tira isso, tira as obras da tua fé, ela morre, ela murcha, vai ter que tomar comprimido, vai ficar deprimido. Entende o que te mantém de pé? Entende o que te mantém cheio do Espírito Santo? Pois é. Fazer tudo, não para você, mas fazer para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. As boas obras que Ele preparou para que o reino de Deus e a sua justiça seja feita no mundo. Isso é fé. E fé precisa ser acompanhada de obras. E não como a gente está entendendo, em nome de Jesus. Amém? Uma tradição é só obras, outra é só fé e graça. E Deus está falando assim: mas tem que ser as duas juntas, senão não serve para mim. A escolha é nossa, sim ou não? Se nós queremos viver ou morrer espiritualmente, nós vamos viver. Você quer? Entendeu a palavra de Deus? Entende isso? Entende como é importante se envolver? Entende como é importante fazer parte disso que Deus planejou nesse mundo? E é para isso que Ele nos chama nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Se você quiser aplaudir o Senhor, é a Ele que você aplauda. Glória a Deus.